Olá, que bom ter você aqui comigo. Seja muito bem-vinda para essa aula que pode mudar a forma como você olha para o seu relacionamento. Eu sou Juliana Randazzo, terapeuta sistêmica de casais há mais de 15 anos e ajudo mulheres a eliminar as brigas dos relacionamentos e despertar a masculinidade do marido em até 2 semanas. E pode ser que agora você esteja pensando: será que essa aula vai mesmo me ajudar? Meu relacionamento estava muito difícil, tinha muitas brigas, discussões, eu me sentia cansada e sentia que eu estava carregando o mundo nas costas. Hoje em dia, o meu relacionamento virou outro. O relacionamento ficou mais leve, mais saudável e eu me sinto mais saudável também, sendo a mulher que eu sou hoje em dia. Como que eu me sentia perdida, anulada antes, né? Eu tava num relacionamento onde que eu me anulava demais, onde eu me dedicava demais à pessoa, né? Onde eu fazia tudo pelo outro, tudo para poder manter a paz, tudo para manter a minha família estruturada, e era um esforço em vão, era um esforço que realmente eu buscava e não me encontrava. E aí, durante esse processo com o método da Juliana, eu comecei a olhar para mim, a olhar para as coisas que eu tinha que mudar em mim. Eu comecei a me olhar com mais amor, com mais carinho. Essa aula vai te ajudar como já ajudou centenas de mulheres. Mas para isso, eu preciso que você esteja com o coração aberto, porque eu sei que você já tentou de tudo: conversar, brigar, chorar, se calar, esperar que ele mude, e parece que nada dá certo, né? Eu sei disso porque eu também já estive neste lugar. Hoje, o meu relacionamento está ótimo, maravilhoso, mas nem sempre foi assim. Eu tive um primeiro casamento, eu também achava que estava fazendo tudo certo, fazia de tudo para dar certo, mas mesmo sendo terapeuta, me vi em situações que eu estava passando na frente do meu marido, que eu estava fazendo tudo dentro de casa, que eu estava tirando ele do lugar dele e eu entrando no lugar de chefe da casa. Então, por isso e por outros motivos, não deu certo. Aí eu me vi num segundo relacionamento, um segundo casamento, que também, né, que é o atual, mas nem sempre foi maravilhoso igual é hoje. Aí eu resolvi aplicar tudo que eu estava aprendendo, que eu já tinha aprendido ao longo da minha vida, nessa relação. Tudo que eu aplico nas mulheres, nos casais que eu atendo, vou aplicar agora, de uma forma eficiente e profunda no meu relacionamento. E foi aí que eu fui aprimorando o meu método, que hoje está um sucesso. Além do meu relacionamento transformado, vários, centenas de relacionamentos também foram transformados e restaurados. E sabe de uma coisa? Aquele momento difícil que eu estava vivendo me fortaleceu, ele me despertou para algo maior, ele virou uma chave e me fez ir fundo nesse grande mar de conhecimentos e aprimorar as minhas técnicas para poder estar aplicando nas clientes, além de aplicar no meu relacionamento primeiro. Além de ter estudado psicologia, terapia sistêmica, eu também me especializei na resolução de conflitos, em biografia humana, estudando as fases e crises da vida. Fiz o curso de deusas, de feminino e masculino também. E isso me ajudou a entender de uma forma profunda, porque muitas vezes os relacionamentos não dão certo, porque muitas vezes o casal se ama, mas não conseguem ficar juntos. E eu comecei a estudar profundamente os relacionamentos, a entender as dinâmicas ocultas entre homem e mulher. Passei a ajudar casais a se reconectarem e mulheres a se sentirem amadas e desejadas de novo. E quando eu via famílias sendo restauradas e mulheres reencontrando a própria força, eu tive a certeza que esse seria o meu propósito. E é por isso que você está aqui hoje, para viver essa transformação. Eu quero que você escute isso de mim. Tem jeito sim. O que vai acabar não é o seu casamento. O que vai acabar são as brigas, as lágrimas, a solidão dentro de você e da relação.
Nesses anos todos atendendo mulheres, eu percebi que existe um padrão que se repete em quase todas as mulheres. Um padrão silencioso, que parece amor, mas que destrói a admiração, destrói o desejo e a parceria dentro do casamento e das relações. E eu não falo disso apenas como profissional, não. Eu falo também como mulher, porque eu mesma já estive exatamente no lugar onde você está, né? No lugar que você está agora. Eu já cometi muitos desses erros. Eu sei, gente, eu sei mesmo a dor que isso causa, mas também sei que é super, super possível mudar isso. E hoje, nessa primeira aula, eu quero te mostrar um desses erros, talvez o principal, porque por trás desse erro que eu vou te mostrar hoje, tem vários errinhos que você pode estar cometendo no seu relacionamento, afastando o seu marido de uma forma muito sutil. O casamento acaba, não é por uma grande pedra que tem no meio do caminho, e sim pelas pequenas pedrinhas que a gente vai tropeçando, tropeçando e tropeçando de novo ao longo do caminho. Por esse acúmulo de tropeços nessas pequenas pedrinhas, né, que estão no meio do nosso caminho. E hoje, nessa primeira aula, eu quero te mostrar esse grande erro, um dos principais, que tem vários escondidos por trás dele. É o momento em que a mulher deixa de ser esposa, amante, parceira, e se transforma em quem? Em mãe do próprio marido. Sim. E talvez você nem perceba, mas de cada 10 casais que eu atendo, 8 ou 9 estão presos exatamente nessa armadilha. E eu quero te mostrar como isso acontece. Por que acontece e quais são as consequências que impactam a vida do casal e a relação. Quando a mulher se torna mãe do marido, pensa comigo, você já teve a sensação de estar casado com um filho e não com um homem adulto? Você já percebeu que você cuida demais, que você cobra demais, fala demais, decide demais, e no final, em vez de você sentir um apoio, apoiada, segura, você se sente sozinha, sobrecarregada, cansada, carregando o casamento nas costas. É exatamente aí que a mulher troca o papel sem perceber que está trocando. Ela sai do lugar de esposa e ocupa esse lugar de mãe. E quando isso acontece, o casamento desanda, gente, desaba, afasta, perde a conexão. Por quê? Toda relação precisa de 2 adultos, lado a lado, iguais em dignidade, iguais em responsabilidades. Os 2 chegaram ao mesmo tempo na relação. Se um ocupa o lugar de pai ou de mãe, o outro automaticamente vai cair para o lugar de filho. É essa a dinâmica. E na prática, o que a mulher faz quando vira mãe? Ela passa a viver em controle, em cobrança, em decisão, em fiscalização, em correção. Vou te dar uns exemplos práticos. Agora eu quero que você reflita comigo, se você já fez ou se você faz alguma dessas coisas. Você lembra o seu marido, o seu companheiro, de compromissos, de tarefas, de obrigações, responsabilidades, como se ele fosse uma criança? Não esquece de pagar a conta. Já marcou o médico? Você tomou seu remédio? Você faz isso? No fundo, você está passando a mensagem: sem mim, você não dá conta. Você controla o dinheiro como se fosse uma mesada dele? Você que administra a parte financeira? Você autoriza os gastos, fiscaliza os extratos, pega as notinhas. Ele sente que não é livre. E você fica nesse controle de tudo. Controle
e não liberdade dele. Você refaz as coisas que ele fez? Se ele lava a louça, você diz, ai, assim não tá bom. Ah, se ele varre um chão, ou se ele te ajuda com qualquer coisa, ah, não, tá ruim, não ficou legal. A mensagem que você está passando quando você fala isso é a seguinte: só do meu jeito que é bom, só do meu jeito que presta. Eu é que sei fazer tudo. O que acontece? Ele vai parar de te ajudar, ele vai parar de tentar, e você vai ficar sobrecarregada, vai parar de ter ajuda, vai ter que fazer tudo, se só o seu jeito serve. Outra, você cuida da saúde dele como se fosse mãe. Faz vitaminas, compra os remédios dele, vigia a comida, marca médico, dentista, busca os exames, leva para o médico. Você faz isso? Parece cuidado, mas vira dependência. Você dá autorizações como se fosse dona dele. Ai, amor, pode ir, mas volta cedo, hein? Tem hora para chegar, não vai passar de tal hora. Sabe o que ele sente? Ele sente que está preso. Que ele não está numa parceria, e sim numa hierarquia. Outra, você usa sexo como prêmio ou a falta dele como castigo? Ah, não, hoje você fez isso, você não merece. O que acontece, gente? A intimidade deixa de ser desejo, conexão, e vira uma moeda de troca. Você fala com ele em tom de bronca, em tom não doce, meio rígido com ele. Por exemplo, quantas vezes eu já te falei isso? Nossa, tô cansada de falar isso, faz aquilo. O que acontece? O casamento vai virar uma sala de aula. Você dá bronca e manda o tempo todo. E não parceria. Você assume a carreira dele como se fosse a sua. Tipo, oh, amor, revisa seu currículo aí. Ou então empurra os cursos para ele, dá conselhos, pega tudo que ele fez e confere se ele está fazendo certo. Que mensagem você está passando? Eu sei o que é melhor para você. E normalmente quem sabe o que é melhor para o outro é a mãe, né? A mãe que às vezes acha que sabe o que é melhor para o filho. Isso não é coisa de parceira, de mulher. Você gerencia até as compras simples, dá a lista, confere nota, critica a escolha, não gostei que você escolheu isso, não é você que escolhe, não tá bom. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai querer mais fazer isso por você, ele vai evitar de participar. Você gerencia até as compras simples, dá a lista, confere a nota, critica a escolha, ai, não gostei do jeito que você escolheu a carne ou a fruta. Sabe o que vai acontecer? Ele vai parar de participar, ele vai evitar para não ser criticado, e você vai reclamar que está sozinha. Mas pare e pensa. Você está vendo que o que eu falei até agora são atitudes de mãe? Enquanto você, na sua infância, você viveu exatamente isso com seu pai, com a sua mãe. Filho não é assim que escolhe. Filho não é assim que você não vai gastar dinheiro assim. Filho tem que gastar com aquilo. Filho tem que fazer assim. Filho, faz assim, faz assado, tem que falar 1000 vezes. Só que você está fazendo isso com a pessoa errada, que é o seu marido, não é o seu filho. Você está repetindo o que papai e mamãe faziam com você. Só que com a pessoa errada. O parceiro, o marido. Você não é mãe dele. Você quer que ele fique te vendo como mãe? Pare e pense. Vou falar outros erros dentro desse assunto, que é você se tornar mãe do seu marido. Você resolve os problemas por ele. Se ele não pode ir no trabalho, você que liga justificando que ele não vai ou que ele vai atrasar. Você paga multa para ele. Você responde as mensagens, os telefonemas, do WhatsApp para a família dele. Ele nunca sente as consequências dos erros dele. Você faz isso tudo por ele?
Ele não vive essas consequências, nem essa responsabilidade. Outro, você decide tudo sozinha? O futuro do casal? Tudo da casa, para onde vão viajar, para onde que vão sair, em relação aos filhos, planos, investimentos. Ele só segue, só vai. E você reclama que não tem parceria, mas você resolve ao mesmo tempo tudo sozinha. É assim que acontece. Outra, você às vezes infantiliza ele. Você fala, ai, você nunca aprende, né? Deixa eu te ensinar, como se fosse assim, deixa a mamãe te ensinar de novo. Tem que desenhar, só falta você fazer um teatrinho para ele. E o que acontece? Ele se fecha, se sente humilhado, a admiração morre. Exatamente isso. Enquanto a gente não admira o parceiro, é difícil, né? É difícil. Até ter relações íntimas com uma pessoa que você não admira. Quando você conheceu o seu marido, dava aquele frio na barriga, ele te conquistava, você conquistava ele, você admirava, né? Era tudo gostoso. Mas que pessoa você veio se tornando? Que mulher que você vem se tornando ao longo da relação? E você continua ocupando esse lugar de amante, de parceira, de mulher, de conquista, né? Ou você está ocupando outro lugar, de mamãe dele? É essa a questão. Enquanto a gente deixa de ocupar o nosso lugar de esposa, companheira, a gente afasta, a gente manda o homem embora. A gente manda ele para longe do relacionamento. Agora, olha só o impacto disso. Para você, vem a sobrecarga, vem o cansaço, vem a solidão. Você reclama que não tem um homem dentro de casa, que não tem um homem do seu lado, mas sem perceber, foi você que colocou ele nesse lugar de menino. Exatamente assim. Você que afastou. Você que foi tomando frente de tudo. E para ele? Para ele vem o quê? Vem a vergonha. Vem a sensação de que eu não sou capaz. E aí, muitos homens se rebelam. Outros se calam. Outros se afastam. E outros procuram outro relacionamento. Para o casal, o que acontece? Qual que é o impacto para o casal? A admiração desaparece. O desejo vai junto. E a conexão mais ainda, também vai atrás. Um vínculo vira de mãe e filho, em vez de esposa e marido. E, às vezes, no início, né, você até deixava ele fazer um pouco, mas, às vezes, o tempo dele não é o tempo seu. E o que acontece? Você pedia, ele não fazia. Aí você parou de pedir e foi ocupando esse lugar. Ele parou de fazer, né? E aí você se viu muito poderosa, fazendo tudo. Ah, eu resolvo, deixa que eu pego, deixa que eu resolvo. E aí você ficou muito nessa sensação do fazer, do agir, que é uma sensação mais masculina, numa energia de testosterona. E a mulher acaba castrando o homem. Porque se ele não para de fazer, para de agir, que é bem do homem, fazer, agir, né, acontecer, ele vai ficar com energia masculina baixa. Esse é o impacto. Mas tem impacto também para os casais que têm filhos. E os filhos? O que acontece com essas crianças que estão vivendo com esse casal? Os filhos aprendem que o amor é controle, e que homens não têm força nem responsabilidade. Que os homens, às vezes, têm que obedecer. Que os homens são fracos. E aí eu te pergunto, será que esse modelo é o que você quer que seus filhos repitam quando eles forem adultos e casarem? Você quer que sua filha ou seu filho repita exatamente esse modelo? Enquanto você faz esse movimento, né, de fazer tudo, de tomar a frente de tudo, de resolver tudo,
até não deixar que o outro faça, o que você está mostrando para os seus filhos? Seu pai não dá conta, seu pai é fraco, seu pai é incapaz. Que também não deixa de ser uma forma de alienação parental. Não deixa de ser. Você não deixa ele fazer, né? Você está tomando conta. E claro que tem outro lado também. Ao mesmo tempo que ele se sente alienado, né, ou desprezado, ou inválido, ou incapaz, ele também vai para a zona de conforto e fica ali no automático. E aí a relação fica de mãe e filho. Agora a gente vai fazer uma reflexão. Quando a mulher se coloca no lugar de mãe, ela perde a força do feminino no casamento. Ela perde a leveza, ela perde a admiração, o brilho de ser mulher, o brilho de ser parceira. E ele, o homem, o marido, perde a força do masculino, que é a presença, a ação, a liderança, a proteção. Amar não é controlar, amar não é corrigir, amar não é fazer o tempo todo pelo outro. Amar é confiar, é uma entrega, é uma troca, é permitir que o outro cresça no lugar dele, no lugar de homem. Ou seja, amar é uma escolha. E talvez hoje você tenha percebido quantos desses comportamentos já fazem parte da sua vida. E quanto isso tudo tem sabotado a sua relação. Tem tirado vocês dois do lugar de marido e mulher. Hoje eu te mostrei, né, vários erros que você pode estar cometendo no seu relacionamento, indo para esse lugar de mãe do seu marido. Mas eu não tô aqui para apontar o dedo, para te julgar. Pelo contrário, eu já estive nesse lugar aí. Mas a gente pode transformar isso. Por que viver assim, gente? É pesado para nós mulheres e é sufocante para os homens. Então, na aula 2, eu vou te mostrar como não cometer esses erros mais. Para deixar de repetir papai e mamãe, que você aprendeu lá atrás. Suas crenças, né? A forma que você foi criada, o exemplo que você teve de relacionamentos e não ser esse exemplo para os seus filhos. E não ter esse tipo de relacionamento para você. E você vai aprender a corrigir esses erros, sem precisar de TDR, conversar, se humilhar, brigar, chorar, sem fazer nada disso, apenas mudando a sua postura. E é o que eu vou te ensinar na aula 2. E a minha pergunta para você é: será que já não chegou a hora de devolver para ele o lugar dele de homem, de marido, para que você possa voltar para o seu lugar de mulher, de esposa, de companheira, de amante, de mulher admirada? Porque só quando cada um dos dois da relação ocupa o seu lugar, o casal pode florescer, pode crescer, pode prosperar e viver o encontro verdadeiro de dois adultos, lado a lado. Eu vou liberar um grupo no WhatsApp para você que teve alguma dúvida nessa aula, ou que queira compartilhar, que queira conversar mais, estar mais próximo, poder estar colocando, né, seus comentários, suas dúvidas, o que você quiser nesse grupo, para a gente poder ter uma proximidade. Eu vou colocar o link desse grupo na nossa comunidade do WhatsApp, para a gente poder conversar, ter essa proximidade, para poder entender um pouquinho mais os erros que você anda cometendo, né, o que você está precisando no seu relacionamento. E eu fico por aqui e te vejo na aula 2.